O Molu mandou a bexiga negra para a cidade, mas lá em cima os homens ricos se vacinaram, e o Molu era uma deusa das florestas da África. Não sabia desta coisa de vacina, e a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou gente doente. Botou negro cheio de chaga em cima da cama. Então vinham os homens da saúde pública, metiam os doentes num saco, levavam para o lazareto distante. As mulheres ficavam chorando, porque sabiam que eles nunca mais voltariam. Esse é um capítulo do último livro que eu li, Capitães da Areia, uma obra clássica de Jorge Amado. E ele vai falar nesse capítulo sobre uma epidemia de varíola que acometeu a cidade de Salvador e a Bahia na época que o livro foi escrito. E nesse capítulo ele vai falar também sobre todo o terrorismo que foi feito com relação à doença, que era uma doença que na época já era conhecida, mas que devido às sequelas, aos danos que ela causava, que inclusive era uma doença que causava a morte naqueles que não eram tratados, toda a população ficava assustada, ficava desesperada, ficava preocupada com aquilo. Todo mundo com medo de pegar a doença, todo mundo com medo de ficar doente e de acabar morrendo, porque era o que acontecia com a maioria das pessoas que contraíam essa doença. E isso me lembrou o que a gente tem passado recentemente. Estamos passando ainda com relação aos coronavírus, que desde que começaram a surgir as notícias de morte por conta da infecção causada por essa doença, por esse vírus, que está todo mundo desesperado. Esses dias eu vi alguns amigos no Facebook perguntando o que é que poderiam fazer, para onde poderiam ir, como poderiam se esconder para não contrair essa doença, visto que aqui no Brasil já tem alguns casos suspeitos, né? E aí eu decidi gravar esse vídeo para comentar algumas coisas. Primeiro, o que é o coronavírus? É uma família de vírus que recebem esse nome de coronavírus porque quando eles são analisados ao microscópio, eles apresentam um formato parecido com uma coroa. Por isso, coronavírus. E é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. E detalhe, não são vírus novos. Eles foram descritos mais ou menos na década de 60, por volta de 1960, e já desde algum tempo que eles vêm causando infecções, causam infecções respiratórias, sintomas respiratórios, e já teve, antes dessa epidemia e possível pandemia que está acontecendo agora, 2 episódios. 2002, 2003 mais ou menos, teve na China a síndrome da insuficiência respiratória aguda, causada pelos coronavírus, e também a gente teve depois a síndrome da insuficiência respiratória do Oriente Médio, que foi ali na região do Oriente Médio por volta de 2012, também causada pelos coronavírus. E agora a gente tem o novo coronavírus, que é uma nova forma de apresentação desse vírus, que é da mesma família, que vem causando adoecimento e causando mortes, inclusive, ali na região da China, e já tem notícias também do Japão, agora desde o final de 2019 e esse comecinho de 2020. Então, é um vírus que ele já está presente no mundo há algum tempo, que já foi descrito há algum tempo, e que ele adquiriu novas propriedades e vem causando novos casos de adoecimento. Sara, e aí, o que é que eu preciso fazer para me proteger? Primeiro, os casos suspeitos aqui no Brasil e no restante do mundo, eles estão sempre associados a pessoas que tiveram contato de alguma forma com alguém que está nas áreas onde estão acontecendo os casos de doença, Japão e China, por exemplo. Se você apresenta sintomas respiratórios e você não teve contato com ninguém que esteve nessas áreas, então já sossega um pouco a cabeça, você deve estar com uma gripe comum, um resfriado, alguma infecção respiratória causada por outra coisa, mas a possibilidade de ser um coronavírus é muito rara, já que você não teve contato com nenhum infectado. E os cuidados padrão que a gente deve ter para todos os tipos de doença. Sempre higienizar as mãos antes de comer, depois de comer,
evitar tocar os olhos, a boca ou qualquer região de entrada do nosso corpo, principalmente onde tem mucosas, com as mãos sujas, beber bastante líquido, se alimentar bem, ter atitudes saudáveis que façam com que o nosso sistema imunológico responda bem a qualquer tipo de infecção, evitar aglomerações e, em qualquer sintoma, procurar o médico. Sara, eu preciso me preocupar, eu preciso me desesperar com o coronavírus? Bom, o novo coronavírus, que é o que está causando as infecções agora, é um quadro novo e que, de certa forma, causa preocupação. No entanto, se a gente mantém as precauções padrão, aquelas que eu acabei de citar, que a gente deve fazer sempre, independentemente de estar em período de epidemia ou não, a gente já pode respirar um pouco mais tranquilo. E uma coisa que é importante é sempre procurar informações em portais oficiais, site do Ministério da Saúde, o site da prefeitura ou da Secretaria de Saúde do seu município ou do seu estado, ou então pessoas que elas já são, de certa forma, renomadas, que já são confiáveis, que são autoridades na área da saúde, para se informar, para ter a realidade concreta daquilo que realmente está acontecendo. O site do Ministério da Saúde, por exemplo, ele tem um último boletim informativo, as atualizações, as informações mais atualizadas, e ele também dá a lista de unidades de referência em determinados locais do Brasil, onde a gente pode procurar caso tenha alguma suspeita de infecção pelo coronavírus. É isso. Os cuidados básicos que a gente deve ter, que são os mesmos que a gente tem para todos os tipos de infecções: higienizar bem as mãos, manter hábitos saudáveis, beber bastante água, evitar aglomerações, procurar um médico caso apareçam alguns sintomas e sempre procurar se informar nos meios de comunicação oficiais com relação à saúde. Até a próxima, espero que tenham gostado.